Oi pessoal, eu sou Luísa Pinheiro, advogada, especialista em Direito Médico da Saúde, e hoje eu vim trazer mais uma pergunta para você. O médico pode postar foto do paciente nas redes sociais? Bom, se vocês me perguntassem isso no mês passado e falassem assim: ah, Luísa, é só uma foto da minha paciente, eu fiz um parto ontem, é uma neném tão linda, ela estava tão linda no meu colo e a mamãe autorizou e eu coloquei lá, eu postei e coloquei que a mamãe autorizou a postagem. Bom, há um mês atrás eu ia dizer que não, você não poderia fazer isso. Mesmo que muitas pessoas façam, em regra, você não poderia fazer isso. E por quê? Porque isso ia gerar um processo judicial? Não, provavelmente isso não ia gerar um processo judicial, a não ser que o seu paciente ficasse insatisfeito com a divulgação daquela imagem. Mas isso poderia gerar para você um processo administrativo no Conselho Regional de Medicina. Por quê? A proibição é expressa. A Resolução 1974 de 2011 não permite que o médico divulgue imagem dos seus pacientes. Mas isso mudou. E mudou muito. Bom, há ainda uma certa insegurança, mas isso mudou sim. O que a gente pode falar sobre essa resolução? Ela tem algumas regras. Por exemplo, a publicidade médica ela não pode ser mercantilizada, né? Não pode vender como se fosse um produto, né? Ela deve ser uma publicidade mais contida, mais educativa, com uma característica de informação às pessoas. E ela também deve conter, por exemplo, o registro do profissional no Conselho de Medicina, o registro de especialidade, se esse médico tiver, a divulgação somente de técnicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, por mais que tenham algumas técnicas que sejam internacionalmente reconhecidas, há uma restrição quanto à divulgação e à venda de tratamentos que não tem reconhecimento pelo Conselho Federal aqui no Brasil. Além disso, não podem veicular, por exemplo, propagandas enganosas, valores excessivos, promocionais, ou questões do tipo: eu vou te fazer emagrecer em 30 dias, né? Coisas mais comerciais e de certa forma enganosa. Não podemos trabalhar também com publicidade que prometa resultados, né? Porque a atividade médica em si, ela é uma responsabilidade de meio e não uma responsabilidade de fim. Então você não pode prometer um resultado para o seu paciente e nem mesmo, por mais que não prometa diretamente, você também não pode gerar nele aquele sentimento, aquela sensação de que ele vai ter o resultado idêntico ao daquele outro paciente que indicou você para ele. Tudo isso tem que ser tomado um certo cuidado na hora de fazer a publicidade médica. E como eu disse, essa resolução ela é categórica ao dizer que não é permitido ao médico postar imagem do seu paciente. Mas o que mudou? Recentemente nós tivemos uma decisão do tribunal que anulou este artigo específico que veda a possibilidade do médico de divulgar imagem do seu paciente. O que trouxe até certa satisfação para muitos médicos. Atualmente nós estamos num meio digital de muita informação, muita imagem, muitos vídeos. E acredito que sim, alguns conselhos profissionais, não somente o de medicina, mas têm que fazer atualizações constantes de suas regras de publicidade, porque a publicidade vem mudando. Mas ainda assim, essa decisão, apesar de parecer boa a princípio, ela não é algo definitivo, porque nós esperamos também um parecer do Conselho Federal de Medicina nesse sentido, talvez uma alteração ou uma nova resolução. Esperamos também porque essa decisão ela cabe recurso
Então, o conselho mesmo pode recorrer quanto a isso e essa anulabilidade cair, né? Mas por hora, a gente pode dizer que sim, o médico pode postar a foto do paciente. E o que a gente tem que lembrar de importantíssimo é que essa postagem não pode ser feita de forma arbitrária. Por quê? No exemplo que eu dei, a mãe autorizou você a postar uma foto do bebê, mas foi uma autorização de boca. Foi uma autorização muito rasa. Se essa mãe eventualmente resolver que não quer a imagem do filho dela sendo divulgada, ela sim pode te processar, pode te representar no conselho, pode te processar judicialmente pela divulgação da imagem do filho dela. Então, é importante que essa autorização seja uma autorização expressa, um termo de autorização do paciente para divulgação da imagem dele. E é um termo muito específico, que demonstre qual imagem será veiculada, em que meio ela será veiculada, né? Se ela vai virar uma propaganda, né? De certa forma, o que vai ser feito com aquela imagem, por qual período de tempo provavelmente aquela imagem vai ficar em mídias sociais. Então é importante que se tenha esse documento com essa autorização expressa. E além disso, nós temos que falar também das perguntas sobre o médico pode postar a foto do antes e depois? Bom, com uma opinião cautelosa sobre essa possibilidade de postar a foto, eu acho que nós devemos nos conter por hora e se gostar, se tiver a intenção de postar a foto, não postar as fotos do antes e depois, a não ser que seja autorizado expressamente pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Falei para vocês que a atuação médica e a responsabilidade médica, ela em regra é uma responsabilidade de meio. Você não promete um resultado para o seu paciente, você promete uma prestação de serviço de meio. O resultado pode vir a acontecer ou não, como o paciente espera, né? E a partir do momento que você coloca o antes e depois, você, de certa forma, insinua que o seu serviço vai ficar daquela forma. Só que nós temos a peculiaridade de que cada paciente responde de forma diferente aos tratamentos, às cirurgias. Então não há como fazer um comparativo de que aquele paciente que está lá vendo o seu Instagram viu as inúmeras cirurgias que você fez, como elas ficaram maravilhosas, e ele olha e fala assim, mas eu quero ficar exatamente assim. E não tem como você fazer essa promessa para ele. E por mais que você, na hora que atender ele no seu consultório, que explicar tudo para ele, não prometa, as suas fotos de antes e depois, de certa forma, prometem, porque elas veiculam o seu resultado, aquele resultado das imagens divulgadas. Então, eu aconselho que não se faça os posts do antes e depois. Por fim, fique atento ao que você divulga, como você divulga. Tem excelentes formas de se fazer uma publicidade médica de qualidade e para realmente disseminar a informação e, consequentemente, atingir pessoas que queiram te contratar, que queiram virar seu paciente. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima!